Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre nossas vidas. Amém. Que bom poder estar novamente com os amados. É sempre bom estar com a igreja, com a família de Deus, com os nossos irmãos queridos. E assim que o pastor Ezequias nos fez novamente o convite, eu imediatamente consultei a minha agenda, o meu plantão no serviço, e eu estava saí hoje pela manhã, depois de um plantão de 24 horas, saí hoje na parte da manhã, mas falei, opa, à tarde a gente dá uma descansadinha, e à noite nós estaremos lá em nome de Jesus. E pela graça e a misericórdia estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor. Estou com minha esposa, minha filha ali atrás, Cláudia e Fernanda, e é um prazer muito grande poder estar com os amados. Convido aos queridos que abram suas Bíblias, por gentileza, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 17. Farei leitura na Almeida, século 21, Colossenses 3, dos versos 1 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestarei com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circunciso nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim, Cristo é tudo em todos. Então, como santos e amados e eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se algum tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações,
fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele vai escrever esta carta com um principal objetivo. Ele vai escrever esta carta sobre algumas heresias, alguns falsos ensinamentos que estavam sendo disseminados, ensinados no meio da igreja. Alguns homens estavam se infiltrando na igreja com algumas heresias, e essas falsas doutrinas estavam sendo ali assim disseminadas no meio da igreja em Colossenses. A igreja estava enfrentando os mesmos problemas que outras igrejas estavam enfrentando, igrejas do primeiro século estavam enfrentando. E é muito interessante, meus amados, que isso reverbera até os nossos dias. Nos nossos tempos também enfrentamos as mesmas dificuldades. Haviam alguns homens que estavam nessa disseminação, com práticas judaizantes, com filosofias gregas, que de alguma forma trazia sempre a ideia de que Jesus apenas não era o suficiente para a salvação e, consequentemente, para o desenvolvimento da vida cristã. Estavam ensinando, por exemplo, a cultuar anjos. O que estava sendo ensinado gerava uma falsa espiritualidade no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Se nós voltarmos um pouquinho e olharmos, por exemplo, o capítulo 2, no verso 23, o texto vai dizer para nós que tinha a aparência de sabedoria em falsa devoção, em falsa humildade. O apóstolo Paulo, então, vai combater tudo isso, reiterando a supremacia de Cristo, a divindade de Cristo, e que Deus se fez homem, morre, ressuscita, possibilitando assim a reconciliação do homem com Deus Pai. E que a adoração ao Cristo vivo precisa ser a prática central de todo aquele ou aquela que foi regenerado pelo Senhor. E que a prática central do culto precisa ser Cristo. E de que a vida da igreja central, a vida da igreja precisa estar centralizada em Cristo. Tanto é que no capítulo 2, também no verso 17, ele termina o versículo 17 dizendo, nessa versão, a realidade é Cristo. A nossa realidade é Cristo, meus irmãos. A realidade da igreja é Cristo. É nisso que a igreja está fundamentada. E Paulo faz questão de ensinar isso aos irmãos da igreja de Colossenses. E por isso que Paulo vai estar sempre trabalhando essa ideia, não somente nesta carta, mas em outras cartas também, sempre trabalhando a ideia da necessidade de se ter o pleno conhecimento. Quando nós olhamos as cartas de Paulo, ele sempre faz questão de chamar a atenção da igreja para que os irmãos pudessem buscar o pleno conhecimento da verdade, de estarem buscando, estarem enriquecidos no pleno conhecimento de Deus. É justamente para estarem fortalecidos contra todas essas coisas. Porque todos nós sabemos, amados, que o antídoto correto para os falsos ensinamentos é o ensinamento correto sobre Cristo e sua obra. Não há outra maneira, não há outra forma. O antídoto correto é o ensinamento correto. E esses são os ensinamentos práticos da vida cristã, que nos fazem viver no centro da vontade de Deus.
A igreja precisa caminhar nessa direção. E Paulo então vai chamar a atenção da igreja. E eu convido aos amados a olharmos agora juntos o texto lido, para alguns destaques, algumas observações. E como tema, ou como grande ideia para esta mensagem, a nova vida em Cristo nos habilita a dizermos não ao pecado e a desfrutarmos de virtudes espirituais, dando graças a Deus por meio de Cristo Jesus. A nova vida em Cristo nos habilita a dizermos não ao pecado e a desfrutarmos de virtudes espirituais, dando graças a Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo, então, depois de chamar a atenção da igreja, depois de alertá-los sobre esses perigos, Paulo, então, agora vai orientar, vai exortar a igreja, baseado numa busca correta para que eles pudessem ter um viver correto. E quando olhamos para o versículo 1 até o versículo 4, a nossa vida é Cristo. Quando vemos o verso 1 ao verso 4 como um subtema, a nossa vida é Cristo. Paulo começa com duas orientações para a igreja. Vocês precisam buscar e pensar as coisas de cima, as coisas do alto. A NVI vai traduzir para nós: procurem as coisas do alto. A NVT vai dizer para nós: mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Então, Paulo vai chamar agora a atenção da igreja para essas duas realidades. Vocês precisam buscar e pensar as coisas de cima. E quando nós olhamos para a ideia dessa palavra buscar no grego, tem a ideia de uma busca incessante, de uma busca perseverante. E o interessante, meus amados, que Paulo vai fazer questão de dar o endereço dessa busca. Não é uma busca aleatória, mas essa busca tem um endereço. E eu te convido a olhar comigo. Ele vai dizer: olha, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima. E qual é o endereço? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Este é o local, meus amados. Paulo faz questão de dar o endereço, a localização. Ou seja, o endereço é o trono de Deus. A nossa busca, o nosso pensamento, meus amados, precisa estar voltado para o trono de Deus. Lá é a fonte. O trono de Deus é a fonte. É buscar nos lugares celestiais o que precisamos para viver aqui na terra. É muito interessante porque quando os falsos ensinamentos eles começam a entrar, como era o caso, e quando alguns irmãos ou a igreja começa a se desvirtuar das coisas espirituais, das coisas celestiais, a visão ela começa a ficar limitada apenas no horizontal, nas coisas aqui da terra. Então começam a se pensar, a se buscar apenas as coisas da terra. Mas Paulo vai chamar a atenção: olha, essa busca ela tem um endereço, e é o trono, é onde Cristo está assentado, reinando ao lado de Deus Pai. É lá, é de lá. A busca é vertical, é para cima que vocês precisam buscar. E o que me chama a atenção também, amados, e eu convido os amados a olharem comigo, que essa busca ela está relacionada a uma condição,
a um estado de quem está buscando, de quem busca. Porque olha o que ele vai falar, está logo no comecinho do verso 1, já que fostes o quê? Ressuscitados. A condição de quem busca é quem foi ressuscitado. E isso é muito interessante, meus amados, porque nós estamos identificados com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. É isso que esses primeiros 4 versículos vão estar dizendo para nós. O privilégio que temos de podermos buscar, pensar nas coisas de cima, foi graciosamente nos dado pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Foi Ele que nos proporcionou até mesmo a busca. Até mesmo a busca. É interessante porque me lembro agora do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22, quando vai falar de Jesus, o pão da vida. Os irmãos vão se lembrar de que no começo do capítulo 6 é a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que a partir do versículo 22, onde vai estar citando ali que Jesus é o pão da vida, Ele mesmo, né? Vai estar citando isso, vai dizer o quê? Que a multidão, após se alimentar na multiplicação, uma parte dessa multidão vai atrás de Jesus. E quando eles conseguem encontrar Jesus, eles pegam os barquinhos e vão atrás de Jesus. Quando eles encontram Jesus, eles vão falar: mestre, a gente está esperando o senhor, o senhor estava. Como é que o senhor veio rapidinho, a gente não conseguiu seguir o senhor? Parafraseando. E Jesus já leu o coração deles na hora. Jesus fala: olha, vocês me buscam, olha a busca. Não foi porque vocês viram milagres, mas porque vocês comeram o quê? Pão e se fartaram. E Jesus vai falar o quê para eles? Vocês precisam trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo que permanece para a eternidade. E esse quem dá para vocês é o Filho do Homem, ou seja, Ele mesmo o pão. Então, meus queridos irmãos, esta passagem de João, da busca objetiva e correta, na realidade, esta busca que Paulo está falando aqui, não é uma busca naquilo que Jesus pode nos dar, mas é a busca pelo próprio Jesus. É uma busca pelo próprio Senhor. É uma busca pelo próprio Deus. É isso que Paulo está ensinando à igreja, é isso que Deus está falando conosco esta noite. O Senhor, Ele pode nos dar as outras coisas, mas a principal busca é do próprio Deus. Por isso que é onde Cristo está sentado, no trono, reinando. E quando nós olhamos para o todo da carta, Paulo vai fazer questão de lembrá-los qual era a condição deles antes de Cristo. Porque isso é muito interessante, amados. Quando as historinhas começam, muitas vezes, a entrar no meio da igreja, muitas vezes a gente se esquece qual era a nossa condição antes de Cristo e o que realmente transformou a nossa vida. E Paulo faz questão de lembrá-los pelo menos 2 vezes na carta. Está lá na primeira, em Colossenses 1, 13 e 14, Colossenses 2, 12 a 14. Eu faço questão de ler juntamente com os amados. Colossenses 1, 13 e 14. Paulo vai dizer assim para eles: olha, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Paulo faz questão de lembrá-los. Olha, Deus tirou vocês, foi do domínio das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado, que perdoou o pecado, os pecados de vocês, dos nossos pecados. Por isso que a nossa busca sempre precisa ser direto do trono.
Colossenses 2, 12 a 14, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio e cravou-a na cruz. Essa era a nossa condição, amados. Tudo veio do Senhor. Ele fez tudo. E por que buscarmos em outro lugar, se não for do alto? Por que pensarmos em outras coisas, se não for nas coisas do céu, do trono de Deus? Se é Ele que fez tudo e faz tudo por nós. Como? Quando avançamos um pouco no texto, ainda desses versos 1 ao 4, percebam que no verso 3, a nossa vida está escondida nele, em Cristo. Olha o que o texto vai dizer: pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amados, esse estar escondido em Cristo, em Deus, é ter segurança, é ter satisfação nele. Quando nós olhamos também e estar escondido lá no sentido do original, é uma obra de Deus antes da fundação do mundo, revelada agora, na plenitude dos tempos. É saber que nós já estávamos guardados no tempo de Deus, amados. No tempo de Deus. Isso é maravilhoso, sabermos disso. Quando chegamos ao verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Paulo, quando escreve aos Filipenses, disse: para mim o viver é Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas, ele afirma: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E este versículo termina: quando ele se manifestar, vós manifestarei com ele em glória. Amados, quando esse dia chegar, pensar e buscar as coisas de cima não serão mais necessárias, porque nós estaremos eternamente, face a face, adorando ao nosso Deus. Por isso que Paulo fala isso. Vocês morreram e ressuscitaram com Ele. A vossa vida agora é Cristo. E quando Ele se manifestar, vocês vão se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. E não precisaremos mais, porque estaremos eternamente, para todo sempre, adorando o nome do nosso Deus. Quando avançamos um pouco mais, amados, enquanto aguardamos este grande dia, a vida está aí para ser vivida. Não podemos nos omitir. Precisamos viver de uma forma que agrade a Deus. Por isso Paulo orienta a igreja. Por isso o Senhor nos orienta. Porque precisamos continuar vivendo neste mundo mau, caído no pecado, até que este grande dia chegue. O que Paulo estava dizendo: olha, vocês sabem o que vocês precisam buscar, vocês sabem que precisam buscar, vocês sabem onde vocês devem buscar,
mas vocês precisam continuar lutando em Cristo Jesus. Porque habilitados agora no Espírito Santo de Deus, vocês precisam lutar contra as inclinações da carne, do pecado. E a partir do verso 5 ao verso 11, um outro subtítulo, a morte ao pecado. É isso que Paulo vai chamar a atenção da igreja a partir desse momento. Morte ao pecado. Não estarei lendo todos os versos, mas ele vai dizer logo no versículo 5, olha, portanto, baseado em tudo aquilo que eu já falei para vocês, eliminai vossas inclinações carnais. Vocês têm base, vocês estão amparados, vocês foram salvos, vocês têm todas as condições para dizerem não ao pecado. E ele vai então estar falando, olha, eliminem as inclinações, porque agora vocês não são escravos mais do pecado, mas vivendo ainda na carne há essa inclinação. Vocês precisam eliminar as inclinações da carne. E é interessante, meus amados, que é como o sentido, né? É morrer tudo aquilo que pertence a essa natureza terrena de vocês, a chamada mortificação do pecado. Joe Owen tem um sermão muito interessante com o título assim, mate esse pecado ou ele te matará. Mate este pecado ou ele te matará. Então o apóstolo Paulo vai dar nomes a essas inclinações, a esses pecados. E o interessante é que ele declara aí 2 séries de 5. Ele vai estar falando aí sobre prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza, que é idolatria. Aí quando passamos para o verso 8, livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Talvez, amados, ele dá nomes para que ficasse mais fácil esta forma de detecção, de identificação para os receptores dessa carta. Olha, as inclinações, os pecados são esses, os nomes são esses. Não está tudo englobado no pecado, mas são pecados, mas são esses aqui, ó. São esses. São esses aqui que vocês precisam se livrar. Vocês precisam se livrarem desses pecados aqui. A ideia parece ser essa. J.C. Ryle diz algo interessante. Para uma busca de santidade, é preciso detectar e identificar o pecado, para assim buscar eliminá-lo de vossa vida. É preciso que haja isso. Senhor, a minha condição é essa. O meu pecado é esse, a minha inclinação é essa. Senhor, me perdoa, me ajuda, me socorra, em nome de Jesus. É muito interessante, amados. Nos parece que alguns estavam buscando não de cima, mas daqueles que estavam ensinando erros. E como consequência estavam voltando às antigas práticas. Porque é isso que acontece quando entra a corrupção, quando entra a heresia, quando o pecado ele começa a ser disseminado através de falsos ensinamentos. Começa a haver essa falsa devoção, essa falsa espiritualidade. E eles estavam voltando, então, nos parece, alguns, para antigas práticas, porque senão Paulo não colocaria isso ainda nomeados. E ele vai dizer algo muito interessante no verso 6. É sobre essas práticas que a ira de Deus sobrevém sobre os desobedientes, ou aos desobedientes. E Paulo faz questão de lembrá-los que outrora, no verso 7, eles andavam, eles viviam também nessas coisas.
eram escravos. Mas como falamos aqui, agora em Cristo Jesus, eles estão habilitados a dizerem não. Nós estamos habilitados a dizermos não ao pecado. Em Cristo Jesus. Paulo, olha, outrora, em outro tempo, vocês também andavam. Vocês viviam nessas coisas. Quer dizer, era prática. Era prática. Mas hoje não. Hoje não, isso não domina mais vocês. Em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, isso não domina mais. Não domina. Nós temos condições. Quando avançamos um pouco mais, Paulo vai dizer: se a vida de vocês é Cristo, se estão guardados em Cristo, antes era o pecado quem dominava, mas hoje não. Nos parece, amados, o assunto de Romanos 6. Nos parece o assunto de Romanos 6, 1 a 4, que eu também faço questão de ler. Diz assim: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Por isso que a nova vida em Cristo nos habilita a dizermos não ao pecado. Por isso. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele vai dizer: andai pelo Espírito e nunca satisfareis o desejo da carne, porque há militância. Mas se nós alimentarmos o Espírito, buscarmos do alto, jamais satisfaremos o desejo da carne. Essa busca, esse pensamento, esse modo de viver, meus amados, é um novo revestimento. É o que ele vai dizer aí a partir do verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo o quê? A imagem daquele que o criou. É interessante, amados, que, olha o pleno conhecimento, é o pleno conhecimento de Deus que nos faz renovar, nos faz revestirmos do Senhor, ou para uma nova vida em Cristo Jesus. É o conhecimento de Deus, é essa busca, é isso que o texto vai dizer: e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo o quê? A nossa própria imagem? Não, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos nos tornando parecidos com Jesus. Buscando a estatura do varão perfeito, crescendo na graça e no conhecimento, para que o nome de Cristo, o nome de Deus seja glorificado em Cristo Jesus. Que maravilha, Deus, a palavra do Senhor, ela é tremenda, amados. E ele fecha no verso 11 dessa segunda parte, ele vai dizer: então nesse caso, quando tudo isso acontece, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo.
O que ele está dizendo aqui, amados, que essa nova vida que nos une, nos torna uma única família. Não há etnia que nos separe, não há nacionalidade, não há classe social, não há nada, porque Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente. Ele é suficiente, meus amados. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que o sangue de Cristo quebrou, derrubou a barreira. Derrubou a barreira. Não há mais os gentios. É um povo. Então ele vai falar, nesse caso não há mais, porque Cristo é tudo em todos, Ele é suficientemente aquilo que nós precisamos. Não há mais nada, mas Ele é tudo. Ele é tudo que nós necessitamos. Mas o interessante, amados, que por isso a nossa luta, mais habilitados para vencermos em Cristo. Porque sempre a gente acha a graça que veio sobre nós, a gente sempre acha que precisa ainda alguma coisa. A gente sempre acha que tem que fazer ainda alguma coisa. A gente sempre está achando que precisa. Mas não. Ele é suficiente. Somente Ele. Quando avançamos mais, amados, vamos ver agora do verso 12 ao 17. Vamos ver agora revestidos de virtudes espirituais. E o texto é maravilhoso, porque começa, ele abre assim, então, como santos, amados e eleitos de Deus, precisamos de algo mais, amado? Como santos, amados e eleitos de Deus, só nos resta buscarmos, ó Deus, amados, adorarmos ao Senhor da melhor maneira possível. Ele vai dizer, revestir-vos de um coração cheio de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Ele vai linkar aqui também 5 virtudes agora. Se antes ele falou 2 séries aí de pelo menos 5 pecados, agora ele vai falar 5 virtudes aqui, que vão abençoar as nossas vidas e a vida de toda a igreja. E isso é muito interessante, porque ele vai dizer assim, olha como a coisa agora é mútua, amados, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. É interessante, imaginem, todos nós como igreja, como povo de Deus, revestidos, cheios, com o coração cheios dessa virtude, trocando isso mutuamente. Isso sendo trocado mutuamente no meio da igreja, no seio da igreja. Imaginemos nós, amados, que bênção, que alegria, perdoando, suportando uns aos outros. É isso, amados, é isso. Aí tem gente que diz, né, não, eu nasci desse jeito aqui, eu sou até de Jesus, mas não dá. Dá sim, né? Não, esse é o meu jeito, esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. Amados, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que o jeito é o jeito de Jesus. Que não há coração que resista quando buscamos e pensamos nas coisas do alto e verdadeiramente colocamos o nosso coração diante do Senhor. Olha aqui, revestivos de um coração cheio. Coração de pedra tem que ser quebrado, para que venhamos exercitar tudo isso, porque isso tem um objetivo.
O céu será assim. E nós já vamos exercitando aqui, para a glória do nosso Deus. E ele vai citar, no verso 14, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Hernandes Dias Lopes, ele gosta muito de comentar, de falar sobre 1 Coríntios 13, né? Quando vai falar ali do capítulo do amor, né? E ele sempre gosta nos seus comentários de falar sobre o último versículo, que é o versículo 13, aonde diz para nós: portanto, agora permanecem, né, os três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. E o comentário dele é sempre esse, né? Por que o maior é o amor e o que vai permanecer é o amor? Porque quando estivermos na glória e esperança, nós não vamos precisar mais. Fé também não, mas vamos viver em amor junto com o nosso Deus. Então, certamente, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. E ele termina, que poderíamos chamar de 3 aplicações aqui diretos para nós, diretos do próprio texto para nós. Um no 15, um no 16 e um no 17. Não lerei tudo, mas ele diz assim, olha, que a paz de Cristo domine, está no 15. Que a palavra de Deus habite, está no 16. E que as ações, tudo aquilo que vocês façam, sejam em nome de Jesus, dando graças a Deus por pertencerem a Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a aplicação prática para nós. Essa é a aplicação prática. Se a paz de Cristo dominar a nossa vida, meus amados, se a palavra de Deus habitar ricamente em nós, e se isso tudo se transformar numa prática em nome de Jesus, dando graças a Deus por Cristo, meus amados irmãos, mas eu quero fechar com uma aplicação bem direta, para encerrarmos e orarmos. Buscar e pensar as coisas de cima não é opcional, mas é essencial para a sobrevivência espiritual. Não é uma opção. É essencial para a sobrevivência espiritual. Se você quer permanecer vivo espiritualmente, continue buscando. Se você já está se sentindo fraco, volte-se para o alto. Busque, pense nas coisas de cima. E eu termino com Amós 5,4. O próprio Cristo, o próprio Deus, falando através do profeta Amós. Ele vai dizer no finalzinho do versículo 4 assim: busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. Amém, amados? Vamos orar? Quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos orar ao Senhor. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar agora a sua vida diante de Deus. Eu não sei qual tem sido a intensidade da sua busca. Eu não sei se até mesmo você tem buscado, ou se a sua busca ao Senhor
tem sido uma das opções. Se isso tem acontecido, que esta noite, com o coração quebrantado diante de Deus, diante da palavra de Deus, você possa se voltar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor é a minha prioridade de busca. É o Senhor que eu preciso buscar em todo o tempo. É nas coisas do Senhor que eu preciso pensar em todo o tempo. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que não havia esperança para cada um de nós, Pai. Não havia quem buscasse ao Senhor. Não havia um justo, um que pudesse buscar a Ti. Mas, pela Tua graça e Tua misericórdia, na plenitude dos tempos, pelo Teu grande amor, o Senhor enviou o Seu Filho a morrer naquela cruz, a ressuscitar, para que pudéssemos, ó Deus amado, termos vida, termos esperança. E em Cristo Jesus nós podemos, ó Deus, e devemos buscar ao Senhor. Nós temos condições, estamos habilitados, ó Deus, em Cristo, habitados pelo Teu Santo Espírito, Deus, a buscarmos a Ti em todo o tempo, Senhor. Não há nada, Deus querido, que nos satisfaça, Deus, nesta terra, se não for o Senhor, Pai. O Senhor é o pão do céu. O Senhor, ó Deus amado, é que sacia a nossa sede. O Senhor, ó Deus amado, é a nossa busca incessante, Pai. Ah, Deus, nos perdoe, Senhor. Nos ajude, Deus, a eliminarmos as inclinações, Pai, pecaminosas de nossas vidas. E a nos revestirmos a cada dia, Senhor Deus, a renovarmos a cada dia no Senhor, Pai, para o louvor da Tua glória, a crescermos, ó Deus amado, no conhecimento do Senhor, Pai querido, para que o nome do Senhor, ó Deus, seja exaltado, seja glorificado, Deus querido, por favor. Eu suplico agora, nós suplicamos agora por aqueles que estão ou possam estar fracos na fé, Senhor, que não estão conseguindo olhar e nem buscar do alto do Senhor, Pai, diretamente do Seu trono, Pai querido. Por favor, aqueça esses corações, que o Espírito Santo do Senhor, Deus, possa fazer uma obra maravilhosa, Deus. São Teus filhos, ó Deus. E se porventura alguém que não Te conheça, Deus, o Senhor possa tocar e transformar esses corações, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, Pai. Ó Deus querido. Há pessoas que buscam, ó Deus, preencher um vazio, que ainda não conseguiram saber que é o Senhor que está faltando, Deus. Que é o Senhor, é o único que pode preencher esse vazio. E buscam, ó Deus amado, em circunstâncias, em coisas desta vida, Senhor. Por favor, manifeste-se, Senhor Deus. Por favor, abra, Senhor Deus, os olhos, o coração, ó Deus, dessas pessoas, meu Deus. Por favor, somente no Senhor, Pai. Nós estaremos buscando ao Senhor, Deus, até o dia da volta do Senhor. Nos ajude como igreja, Senhor Deus, a continuarmos, ó Deus amado, a lutarmos, ó Deus queridos, em todo o tempo, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, continue sendo pregada fielmente, ó Deus amado, nas Tuas igrejas, ó Deus, para que o Teu povo permaneça firme, fiel, buscando do alto, ó Deus amado, o alimento, ó Deus amado, para as suas vidas, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós oramos a Ti, Deus, agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, meu Deus.
receber aquilo que o Senhor falou conosco dessa maneira, amém? Bendigo minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados, sara toda dor. Bendiga minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe o espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Oh Senhor, obrigada pela tua palavra, Deus. Obrigada porque ela transforma, Senhor. Obrigada porque ela converte, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Bendigo minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. É Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendiga minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe o espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe o espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe o puro louvor que nasce do meu coração. Glorifique, glorifique, exalte, exalte. A igreja é dele, a noiva é dele, ele é o Senhor. Oh, oh, oh.
sou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe o espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe o espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Exaltado e glorificado, Jesus, é o teu nome no meio da tua noiva. Obrigada, obrigada. Aplauda, aplauda a igreja. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Oh, Jesus. Só para constar, irmãos, eu não podia ir embora sem falar isso. Ontem, quando nós começamos o Congresso das Mulheres, qual foi o texto que a Regina leu? Colossenses 3, do 1 a 17. E hoje o Senhor trouxe ele para a gente. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Irmão André. Podem se sentar, queridos. Que bênção, né, irmãos? Que palavra abençoada, como Deus usou pastor Luiz Fernando para falar conosco nessa noite, né? Graças a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o perfeito louvor seja dado somente ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fechamos um domingo aí abençoadíssimo. Vamos orar, irmãos, para terminar o culto hoje. Muitíssimo eterno Deus, muito obrigado, Pai. Nem temos palavras para te agradecer o quanto o Senhor tem sido maravilhoso com cada um de nós, Pai. Às vezes eu me pergunto, Pai, se realmente eu sou merecedor de tudo, Pai, que o Senhor tem feito. E eu sei que não tenho, Pai, mas pela Tua maravilhosa graça, Pai, nós temos sido abençoadíssimos, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é amoroso com cada um de nós, Pai. Continue sendo assim, Pai. Continue colocando nos nossos corações, Deus, o desejo de estarmos sempre aqui, Pai, para louvar e bendizer Teu santo e poderoso nome, Pai. Nos dê, Deus, uma excelente semana. Abençoe poderosamente a volta do pastor Ezequias. Abençoe poderosamente a ida para a casa do pastor Luiz Fernando e a vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite, Pai. Sendo da Sua vontade, Deus, que estaremos cultuando a Ti, Pai, na quinta-feira próxima agora,
para a honra e para a glória do teu nome, Deus. É assim que nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Com uma oração silenciosa, o culto está encerrado, irmãos.